Nesse trabalho nós vamos falar sobre cidades e comércio na Baixa Idade Média, tendo em vista que isso se originalizou após o início das cruzadas e o aumento de rotas comerciais, possibilitando uma alta no comércio e a reutilização da moeda, que deu um enfraquecimento nos senhores feudais, acabando com o feudalismo. E isso possibilitou agora a criação de uma nova classe social chamada burguesia e um novo estilo de cidade chamado burgo. E isso ajudou de forma incomparável a realeza, que se aliou aos burgueses, assim centralizando o poder. Na Baixa Idade Média, a Europa Ocidental se deparou com crescimento demográfico e com crescimento na produção agrícola. E em alguns feudos havia desigualdade entre a população e a produção. E para igualar, os senhores feudais começaram a expulsar dos feudos o excesso da população. Quem era expulso ia para aldeias próximas ou vivia de assaltos e de pequenos crimes, com a promessa de que quem entrasse nas batalhas de converter os infiéis ao cristianismo iria ter os pecados pagos. Muitos entraram nas batalhas, iniciando assim as cruzadas. As cruzadas ampliaram o contato entre o Ocidente e o Oriente, deixando assim o comércio mais intenso. Comércio marítimo. O comércio marítimo ficou marcado pelo desenvolvimento de dois grandes polos comerciais. No sul da Europa, na região mediterrânea, o domínio era dos italianos, principalmente nas cidades Gévona e Veneza, ao norte da Europa. O domínio era da Liga Hanseática, que era uma aliança entre as cidades do norte europeu, que criou e organizou o sistema de leis marítimas e comerciais, causando o surgimento de novas rotas comerciais, as feiras e a monetização das relações. Com o aumento do comércio, ocorreu a criação das feiras, que eram centros estratégicos e temporários. A mais importante delas era a Feira de Champagne, que era o ponto de encontro dos mercadores do Mediterrâneo e do Nórdico, que acontecia uma vez por ano. Os servos que ainda estavam nos feudos viam uma nova oportunidade de vida e fugiam, fazendo com que os senhores feudais arrendassem suas terras. Esse fator, mais os comércios, iniciou a monetização das relações. Os comerciantes começaram a viver em volta dos feudos, e as cidades que já existiam foram se ampliando. Também foram criadas novas cidades, essas com muros, conhecidas como burgos. Os comerciantes dos burgos eram chamados de burgueses. Os artesãos que viviam nos burgos começaram a organizar as corporações de ofício, que eram organizações de pessoas da mesma profissão que criavam regras nas técnicas de trabalho, estabeleciam um preço para determinado produto e a qualidade dos produtos. Como cada região tinha sua própria moeda, na hora da compra de produtos, os comerciantes tinham que efetuar a troca, o câmbio das moedas. Então, um novo grupo se formou, especialmente para esse trabalho, os banqueiros. Os banqueiros também faziam empréstimos de dinheiro e aceitavam depósitos. Depois de todas as mudanças, os burgos, que antes estavam sob o poder dos senhores feudais, começaram a enriquecer e ganhar autoridade. Alguns as conquistavam por meio de lutas armadas e outros comprando as cartas de franquia. As cartas de franquia eram um documento que davam liberdade às cidades medievais. As cidades medievais eram superlotadas, barulhentas, escuras e cheiravam a estábulos. As moradias eram feitas de pedra ou madeira, com um telhado feito de palha. O chão era de terra batida e, nas casas mais pobres, um único espaço era utilizado como quarto, cozinha, sala e, para os artesãos, era usado como área de trabalho. O chão era de terra batida, né? Era. As cartas de franquia eram... Eu esqueci o que eram as cartas de franquia. Eram documentos que libertavam as cidades medievais. Ficou lindo esse, gente, ó. Chuchu, beleza. Quem era expulso iria para pequenas ou vivia de pequeno. As cidades e o renascimento urbano. Os comerciantes começaram a viver em volta dos feudos e as cidades que já existiam foram se ampliando. Vem lanchar!
Mãe, eu tô gravando aqui, mãe. Ai, meu filho, desculpa. Ah, tá bom, mamãe.